Pai do Senhor Jesus para todos, bom dia. Como vocês acordaram hoje, espero que vocês estejam bem. E mesmo se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, porque Ele é bom e tem cuidado de nós. Eu vou ler aqui no capítulo 6, em Marcos, que fala a primeira multiplicação de pães e peixes. Vou ler do versículo 35 em diante, que fala assim: Em declinado a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Já era um pouco tarde, né? Despede-o para que, passando pelos campos ao redor e pela aldeia, compre para si o que comer. Porém, ele lhe respondeu: Dá-lhe vós mesmo de comer? Disseram-lhe: Iremos comprar 200 dinários de pão para lhe dar de comer. E ele disse: Quantos pães tendes? Ide e vê. Aqui Jesus perguntando: Quantos pães tendes? Ide e vê. E sabendo ele, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupo de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que o distribuísse, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixe. Que coisa linda! Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. A primeira multiplicação dos pães e peixes que o Senhor fez, né? Deus, ele tem o poder de multiplicar, né, tudo à nossa mesa. Muitas das vezes a gente se depara com a situação de muitas das vezes ter um pão para dar café, ou não, às vezes nem ter nada para dar aos nossos filhos, e dormir pensando já no amanhã, no que pode ter, no que vai dar para os filhos, e muitas das vezes não ter, né, o que dá. E de repente o Senhor ali, ele envia uma pessoa na sua porta que você nem espera e traz a resposta de Deus para o teu coração. Você vê como que Deus trabalha, né? Deus ele usa as pessoas para nos abençoar. Às vezes a gente está tão passando por tanta luta que a gente passa a não acreditar que algo pode acontecer na nossa vida. Mas nós temos que deixar essa forma de pensar, porque Deus é o Deus de milagre. Então, o Senhor, ele fez esse milagre e ali alimentou, né, 5.000 homens. Então, você vê que não era pouca gente, era muita gente. E aqui fala de uma explicação que fala assim, ó, o milagre no qual Jesus alimentou 5.000 pessoas é o único registrado em todos os 4 evangelhos, que é Mateus, Lucas, João e Marcos. Esses milagres, assim como outros que Jesus realizou, foi para comprovar que o reino estava sendo oferecido. Banquetes no Messias com abundância de alimentos havia sido preditos. Entretanto, Jesus não estava apenas
provendo o pão para as multidões, mas treinando os discípulos ao dizer: dá-lhe-vos mesmo de comer. Jesus estava ensinando que a missão deles não era mandar as pessoas embora, mas alimentá-las. Jesus abençoou, partiu, multiplicou e deu alimento aos discípulos. Então eles serviram. Os discípulos participaram, trazendo o pouco que tinha, repartindo a abundância que ele forneceu e ajuntando as sobras. Jesus era o pastor supremo que iria prover por todas as necessidades deles. Então aqui o Senhor, ele queria mostrar para o discípulo que não era para dispensar o discípulo. Jesus ali mostrou para ele que tinha solução para aquele problema, que ele era o Deus do milagre. Quem nós temos buscado? Então nós temos que buscar o Senhor e confiar nele e acreditar que ele vai fazer o milagre na nossa vida. E sem duvidar, irmão, porque aqueles que duvidam é igual o vento, vem sem direção. Nós temos que ter fé e acreditar que Deus faz milagre. Que ele continua sendo o mesmo, operando maravilha no meio do povo dele. Aleluia, louvado seja Deus. Então, as multidões eram contadas, enumerando somente os homens. Era contadas e enumerado somente os homens. Se as mulheres e crianças tivessem sido contados, o número seria maior. Então aqui você percebe que ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque se fosse contar as mulheres e as crianças, daria muito mais. Então você vê que aqui na explicação ele já relata como foi ocorrido, que não era só 5.000 homens, mas tinha as mulheres e crianças. Então, os milagres que Jesus faz em nossa vida é grandiosos. E nós não devemos duvidar do poder de Deus. Porque ele ainda continua fazendo milagre em nossas vidas. Então, mães, pais, não se desanimem, não se desesperem. Não sei o problema, a dificuldade que você esteja enfrentando dentro da sua casa. Confia no Senhor, porque ele vai prover a sua necessidade. Não desista, porque assim como ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Deus ele pode fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. A nossa visão, o nosso ver pode até não ser nada, mas diante do nosso Deus é coisa grande, coisas que só ele pode fazer. O milagre, a multiplicação vem dele. Vamos crer sem duvidar, vamos ter fé sem duvidar. E não viver em murmuração. Porque aqui os discípulos, ele se preocupou, porque já era tarde, já era muito tarde. E ele se preocupou em comprar alimentos para dar ao povo que estava ali no deserto. Por ser tarde, talvez nem teria mais lugar aberto para poder comprar pão e peixe para alimentar o povo. Então o Senhor aqui, ele fala, né? Quantos pães tendes? E de ver. Ele pergunta quantos pães tendes e de ver. E ele responde: 5 pães e 2 peixes. O Senhor pediu para trazer até ele. Ali o Senhor levou os olhos deles para o céu e o abençoou. E alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O resto que sobrou colheram 12
cestos cheios. Você percebe, irmão, que Deus nos ensina algo aqui, que mesmo o resto que sobra, a gente tem que guardar. Porque eu e você não sabemos o dia de amanhã. Porque muitos jogam o alimento fora. Porque acham que não serve mais. E aqui o Senhor também está nos ensinando isso. Para a gente também saber poupar e guardar os restos. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Que Deus possa aí abençoar o dia de vocês. Que Deus possa se encher de bênçãos a vida de cada um. Amém? Deus abençoe.